de monta é feita em novembro, dezembro, janeiro, vocês sabem? Todo mundo tem com clareza? Por que a gente faz estação de monta em novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, no máximo? Preciso explicar isso ou não? Se vocês quiserem, eu explico exatamente por que a gente trabalha. Por que produz o bezerro do cedo, bezerro do tarde? Vou explicar então. Então, depois eu volto aqui nessa conta da fazenda de cria. Vai ajudar a explicar um pouco o peso das matrizes. O ideal é que a gente faça estação de monta no pico das águas, concorda? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Seria os principais 4 meses de estação de monta, já estaria excelente. Se conseguir fazer em 3, melhor ainda. E sempre é necessário, dentro da possibilidade, emprenhar a vaca no cedo, que a gente fala, né? Que é no início da estação de monta. Vou explicar para vocês por quê, ó. Vamos pegar aqui, estação de monta, novembro. Pode acender a luz aí, Mário? Acho que fica melhor para vocês enxergarem se eu acender a luz, né? Novembro, dezembro, janeiro. Melhorou? Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Continuamos aqui, março, abril, maio, junho. Entramos em julho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Esqueci nenhum não, né? Tá certo? É que eu dei continuidade porque a gente vai continuar para vocês entenderem até a desmama. Beleza. Vou até junto. Bom, bora lá. Imagine que você emprenhou uma vaca aqui, ó. Na transição aqui de novembro para dezembro, a vaca ficou prenha, certo? Então é a vaca que emprenhou no cedo, correto? É o que a gente chama de bezerro do cedo. Emprenhou daqui nessa transição. Então aqui, ó, ela vai completar 1 mês de gestação, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, 7, 8, 9. Ela vai parir aqui, ó, entre agosto e setembro, correto? Por que esse bezerro vai nascer pesado? Vai nascer um bezerro produtivo? Porque a formação do feto dentro do útero da vaca está linkado, primeiro, ela emprenha através de cólica corporal, concorda? Tecido adiposo. Quando ela começa a ganhar peso, manda todo o mecanismo do sistema nervoso central da vaca e fala, cicla naturalmente, começa a produzir hormônio para ela entrar em cio, dizendo para ela, olha, ela está apta a emprenhar, tem ambiente propício a ela emprenhar. O ambiente ajuda, pode emprenhar que dá conta. Agora, se ela está sentida, está magra, está mostrando osso, costela, a natureza é sábia, corta, nem hormônio é produzido para não emprenhar. Você não tem condição, você está magra, está sentida, está mostrando osso, que condição você tem de emprenhar? Então a natureza aborta, ela não vai conseguir nem gerar produção de hormônio, não vai nem entrar no cio. Se eu tenho uma estratégia de chegar a vacada um pouco, com o score corporal um pouco melhor, seja vedando pasto, fazendo uma nutrição estratégica dessas vacas, ou até, vamos dizer que choveu mais cedo, setembro já começou a dar chuva, em novembro essa vacada já está com o score corporal positivo, ela já começa a ganhar peso. Ela começou a ganhar peso, a natureza já entende, é coisa rápida, não estou falando de coisa de 90, 100 dias não, até ela ficar bonitona não. A natureza percebe, com 15, 20, 30 dias ela ganhando peso contínuo, a natureza já começa a emitir hormônio e fala, pode emprenhar, começa a dar cio. Então nesse momento ela emprenha, ó. Quando ela emprenha nesse momento aqui, de novembro a dezembro, e continua o início da estação de reprodução dela, essa fase aqui, o capim está verde? Está muito verde. A vaca está ganhando peso, ela está recuperando o score corporal. Ela pariu na seca, vem de uma seca sentida, entrou no período das águas, ela começa a ganhar peso. Nesse momento, pessoal, lá dentro do útero da vaca, começa o processo que a gente chama de hiperplasia. O que é hiperplasia? É a multiplicação celular. É o momento que está produzindo células nesse bezerro. E essa quantidade de células aqui, ela é influenciada pelo fator genético, né? Pela raça, por exemplo, pela seleção genética da fêmea e do pai, essa multiplicação que chama hiperplasia, mas ela é influenciada também pelo fator nutricional. Então, uma vaca que emprenha nesse momento aqui, ó, ela tem mais poder de hiperplasia dentro do útero, maior multiplicação celular. Então, é algo do tipo assim, ó, é como se a gente pegasse uma... Já viram aqueles balão de aniversário? Aqueles balão grande de aniversário? Ele tem um tamanho dele, né? Você consegue encher, ele vira um balãozão desse tamanho. Mas já viram também aqueles balãozinhos pequenininhos que vem naquelas Maria Mole, né? Aquilo chega a dar dor na bochecha, se for tentar encher aquilo, né? Fica um balãozinho desse tamanho. É o bezerro do cedo, o bezerro do tarde. O bezerro do cedo é aquele balãozão que nasceu com muita célula
e que conforme ele vai crescendo e tem ambiente, vira aquele boizão pesado. Porque ocorreu um processo muito intenso de multiplicação celular dentro do útero, que é definido nessa fase. A hiperplasia, ela acontece quase que 90%, 90 e poucos por cento dentro do útero. Depois que o bezerro nasce, ele só expressa aquilo que ele nasceu, entendeu? Ele não faz milagre, continuar multiplicando célula, muito pouco depois que ele nasce. Então, tudo que é determinado dentro do útero, a qualidade genética, o potencial, se ele é um boi de 22, 23 arroba, ou se ele é um boizinho de 17 arrobas, é definido pelo padrão genético do pai e da mãe, mas principalmente pelo padrão nutricional que está chegando dentro do útero. Está claro isso para vocês? Então, por que eu tenho que emprenhar a vaca no cedo? Porque no momento que eu emprenho ela no cedo, o processo, nos próximos 3, 4 meses, que é intenso de hiperplasia, que é o momento que está produzindo célula para fazer um bezerro bom, que vai cair um bezerro bom no chão e vai ser um boi de 22 arroba, é num ambiente perfeito. Qualidade de pasto, pasto com 13% de proteína, energia lá em cima, quantidade lá em cima, vacada ganhando peso, fezes pastosa, né? Digestibilidade altíssima. Bezerro aqui, ó, se a genética for boa, ó, no 12, produzindo qualidade. Quando ele cai no chão, pessoal, aí começa o processo de hipertrofia, aumenta o celular. Então, a partir do momento que o bezerro nasceu, o que caiu de célula no chão, caiu. A partir daí, conforme ele for crescendo, se tiver ambiente e genética, é um processo de hipertrofia, é aumento do tamanho celular. Então, se cai um bezerro no chão com menos célula, porque a mãe passou fome, ele não foi bem formado, a hiperplasia não aconteceu da quantidade certa lá dentro do rúmel, o ambiente não faz milagre. É aquele boizinho gabiru, sabe aquele boizinho fraco que não vai? Você dá comida para ele, põe na ração e ele não desenvolve? Foi porque na hora da formação do feto no útero da mãe, ou a genética do pai e da mãe não ajudou, ou às vezes ajudou, porém o ambiente no momento que estava sendo formado dentro do útero não permitiu uma adequada nutrição uterina desse bezerro. E na hora que ele caiu no chão, a quantidade de células é pequena. Então, por mais que essas células aumentem de tamanho, nunca vai dar um boi de 22 arroba. É aquele boizinho agarradinho mesmo, aquele corinho curto, sabe? Parecendo que está vestindo uma jaquetinha. Aqueles animais você não tem muito o que fazer. Então, essa fase aqui, ó, se não for bem construída dentro do útero da vaca, não tem tecnologia que resolva. Está claro isso? Se você não emprenha a vaca na época certa, e se ela não tem genética, não há tecnologia que resolva. Não tem grão, não tem silagem, não tem pasto bom, nada que você... Não tem aditivo para utilizar na dieta, não tem manejo. É boizinho 16, 17, 18 arroba no máximo. Porque ele foi formado numa época inadequada, que seria, por exemplo, uma época da vaca emprenhar aqui, ó. Vaca fim de estação, que emprenha em abril, maio, junho, julho, principalmente que nesse período crítico aqui, ó, qual a capacidade que ela tem? Se ela emprenhar já é milagre. E depois que emprenha, como é que ela tem condições de fazer uma boa formação de hiperplasia dentro do rumo? Não tem. Vai cair um bezerro deficiente em termos de número de células formadas. E aí depois que caiu no chão, bicho, é só consequência, tá? Isso precisa estar bem claro para vocês. Perfeito, emprenhei essa vaca no momento ideal. Ela emprenhou aqui nesse momento, bezerro está crescendo aqui dentro, com boa quantidade de hiperplasia, potencial máximo, miogênio funcionando no 12. Quando esse bezerro cai no chão, vai ser aqui, ó, certo? 9 meses depois, esse bezerro cai no chão. Quando ele cai nesse período aqui, ó, agosto, setembro, como é que está o clima? Umidade relativa do ar? Baixa, não tem umidade, o ambiente está tenso, né? Não tem sobrevivência de bactérias, protozoários, a quantidade de vírus no ambiente também caiu muito, porque a umidade relativa está muito baixa, temperatura lá no alto, né? O ambiente não tem nenhum ambiente propício para bactérias e micro-organismos, de modo geral. Cai bastante a viabilidade deles nesse pico aqui de agosto e setembro, onde a situação é bastante crítica, correto? Está claro isso para vocês? Então o bezerro nasce num ambiente mais tranquilo. Nasce bezerro nas águas para você ver, chovendo. Pega um dia invernado, bezerro nascendo, acabou de nascer, quentinho dentro do útero, cai no chão, chuva em cima. O dia inteiro pegou um dia chovendo. Aí vai curar, está o bezerro dentro da poça d'água, contaminação. É muito mais difícil. Então, olha a facilidade. Você emprenha bem e produz um bom bezerro, com boa quantidade de célula. Quando ele nasce num ambiente limpo, entre aspas, higiênico, né? Menos desafiador. E aí, quando ele nasce, ó, aqui ele completa 1 mês de vida, 2 meses de vida, 3, 4. Quando ele começa a pastejar, que é com 4 meses, de 3 para 4 meses, que é quando inicia o pastejo dele, o que acontece? O ambiente está ruim ou está bom? Está excelente. Vocês estão entendendo porque desmama o bezerro pesado, o bezerro do cedo? Porque você emprenha bem a vaca, no momento certo, hiperplasia vai no 12, porque está chegando nutrição lá dentro do útero para a mãe e também para o bezerro. Esse bezerro nasce num ambiente
altamente propício, vantajoso, tranquilo, sem muitos riscos, e quando ele começa a pastejar, que é a partir do 3º para o 4º mês, ele só pega capim bom. Ele só pega capim bom. Então, nasceu aqui 1 mês, 2 meses, 3, 4, 5, 6, 7, 8 meses. Vai ser desmamado aqui, ó. Com 8 meses de idade, esse bezerro vai ser desmamado aqui em abril. Ou seja, esse bezerro não comeu capim seco. E esse bezerro realmente é um bezerro que pesa 230, 240 quilos. Foi bem formado, nasceu com pouco desafio na seca. Quando começou a comer pasto, consumiu pasto verde. Mamentou até os 3, 4 meses de idade, ganhando 600 até 800 gramas por dia, dependendo da qualidade genética do bezerro e da habilidade materna da mãe. Ganha fácil 800 gramas por dia nos 3 primeiros meses. E quando ele começa a beliscar capim, ele vai comer capim de ponta, vai comer capim verde. Então ele vai continuar ganhando sempre 600 a 800 gramas durante todo o período da cria dele. E aí, em abril, ele desmama muito bem. Top, esse é o bezerro do cedo. Por isso que a gente faz estação de monta durante esse período aqui. Aí vamos pegar a fazenda que não faz estação de monta ou que tem um... Oi? Já começa a ficar crítico. Já começa a ficar crítico. Nós temos assim, ó, uma alternativa que nós fizemos. Nós disseminamos agora em outubro, quase um terço das vacas. Aí nós vamos fazer novembro, dezembro, Nelore. Certo. Aí janeiro e fevereiro em diante, nós vamos fazer... Aberdeen, Angus, certo. Para a gente tentar... Porque o Angus, ele já é precoce É, só. tem a heterose. Aí você tenta mitigar um pouco essa questão do bezerro tarde do cedo, pela precocidade que ele tem. Tem muita gente que faz essa besteira. Tem muita gente... Essa não está certa. Estou falando uma besteira de inverter. Tem gente, por exemplo, que pega a vacada top, que é a vacada que emprenha cedo, que é precoce, que é Nelore, e vai lá e mete um Angus nessa fase. Ou seja, estraga a reposição. Você não vai fazer reposição de Angus. Na verdade, essa primeira vacada top que você tem, que emprenha cedo, que tem precocidade, bezerro, tem que ser Nelore. Pra você garantir a reposição da mãe futura, as fêmeas ficarem para fazenda, para você ir fazendo a seleção. E aí, essa que vai emprenhando mais tarde, que a tendência é que o bezerro seja desmamado mais leve, eu vou explicar por quê, é o que vocês estão fazendo. Vai lá e joga a heterose. Quando eu jogo o sangue do Angus na Nelore, a tendência é que desmame o bezerro mais pesado e um boi mais pesado também, pelo choque sanguíneo, né? Então, você consegue dar uma correção em termos de peso da desmama quando você faz esse planejamento. Ó, emprenha Nelore para me fazer seleção desse gado top, que vai nascer. Não tem mais, por exemplo, não tem repasse mais. Sim. Vendeu-se todo tudo. Ótimo. Então, por exemplo, até dezembro, provavelmente 3 ATL. Uhum. Aí, janeiro, meados de fevereiro, 2. Certo. Aí só uma que pariu, emprenhou, não emprenhou. Foi pau. Aí nós estamos pensando assim, como a gente quer aumentar a matriz, a intenção nossa nesses próximos 2 anos é ter o máximo de matriz que a gente quer para aumentar o bezerro. Perfeito. Vocês estão alinhadinhos com a tendência do mercado. E aí a gente vende essas vacas e já troca por ou vaca parida, ou novilha, ou bezerra, e vai virar mãe, nem que seja precocinha. Mas a intenção é vaca parida. Certo. Vaca prenha ou parida.